Doutor, para começar eu queria saber o que é tireoide. Tireoide, Vinícius, é uma glândula que nós temos no pescoço. Nós temos no organismo várias glândulas, né? Ela é apenas uma delas. E a função principal dela é produzir um hormônio, né, que faz parte do nosso metabolismo, que faz com que o meu corpo produza energia. Esse hormônio é importante desde a vida intrauterina, desde a criança dentro da barriga da mãe, ela tem que ter esse hormônio. Assim que a criança nasce, se falta esse hormônio, essa criança pode ter um déficit intelectual tremendo pelo resto da vida. Doutor, para a gente entender melhor, vou convidar a pessoa a se aproximar aqui do nosso monitor. Nós temos imagens da tireoide exatamente para as pessoas que estão em casa assistindo a gente entender melhor. Pode ficar aqui à vontade? Isso. Não vem nossa imagem? Olha aí, o senhor pode explicar? Então, como eu expliquei, nós todos temos no pescoço, nessa região anterior, a glândula que tem 2 lobos e tem o istmo. Então, é muito comum o leigo achar que tireoide é uma doença. Não, é uma doença, é uma glândula que nós não devemos ter doença na tireoide. E nela existem vários tipos de doença. Como ela produz um hormônio, se ela produz muito esse hormônio, então isso é uma doença. Excesso de hormônio da tireoide. Doutor, e qual é a principal função da tireoide? Para que ela serve? Pronto, ela serve para fabricar o hormônio chamado tiroxina, que é o hormônio do nosso metabolismo, que me dá energia. Entendeu? Sim. Então, se eu não tenho esse hormônio, eu não tenho energia. Eu fico fraco, sonolento, inchado. Então, isso são sintomas de quem tem pouco hormônio da tireoide. E qual é o momento que a gente sabe, desconfia, que está na hora de procurar um especialista, que a gente está com algum problema aí na tireoide? Bem, se o indivíduo tem excesso de hormônio da tireoide, chama-se isso de hipertireoidismo, ele tem perda de peso inexplicada, ele come muito, come e emagrece. Ele começa a alterar o humor, fica irritado, chora facilmente, ele tem palpitação, o coração bate muito rápido, ele treme, o olhar fica um pouco espantado. Quer dizer, se você tem esse sintoma, procurar para investigar se tem disfunção tireoidiana. Então, são sintomas de quem tem excesso de hormônio da tireoide. Que o hipertireoidismo é um tipo de doença da tireoide. Se, ao contrário, esse hormônio está baixo, se o indivíduo tem pouco hormônio na tireoide, quer dizer, ela está preguiçosa, vamos dizer assim, já ele está lentificado. Aí ele começa a ter indisposição, a ter fraqueza muscular, a ter dor muscular, a ressecar a pele, a aumentar o sono, a ter intolerância, a sentir feio demais, entendeu? Doutor, e quais são os principais distúrbios da tireoide? Pronto. Esses que eu falei, o mais comum deles é o nódulo na tireoide. Quer dizer, é uma glândula que é muito comum surgir pequenos caroços. Chama-se isso de nódulo tireoidiano. A população em geral, quase a metade tem. Uma grande parte isso não significa nada, nem doença é. Precisa só de acompanhamento. Então, o nódulo tireoidiano é muito comum, depois vem o hipotireoidismo, quer dizer, é a pouca produção de hormônio, depois o hipertireoidismo. Olha, e na maioria dos casos, a pessoa demora a perceber o problema, que geralmente apresenta sintomas de outras doenças bem parecidas, né, doutor? Vamos ver como é que acontece isso, por exemplo? As irmãs Emanuele e Luíne têm distúrbios na tireoide. O caso de Luíne, de 23 anos, é mais grave. Aos 16, ela descobriu que tinha hipertireoidismo e veio com a doença de Graves, que aumenta o baço e os olhos. Em 2006, a engenheira fez a cirurgia. Depois da cirurgia, normal, não sinto nada na garganta, normal, sou menos estressada, assim. Certo. E antes, como era a tua vida? Antes era mais cansaço, eu sentia mais cansada, altamente estressada, não conseguia fixar o olhar em canto nenhum, então toda hora estressada, nervosa, agitada, por conta do hipertireoidismo. Certo. E após a cirurgia, o que os médicos falam para você? Eu faço acompanhamento todo mês e é só a questão mesmo do acompanhamento para ver se as taxas hormonais estão ok. Só isso. Se não alterar nada, se permanecer ok, eu não preciso tomar remédio nem nada não. É questão de acompanhamento com o especialista. Emanuele tem hipotireoidismo. A estudante descobriu o problema aos 10 anos de idade. Desde essa época, ela faz tratamento com remédios manipulados. Além da pele ressecada, ela sente outros sintomas. Era muito cansada, porque eu descobri na minha infância, então uma criança mais ou menos de 10 anos de idade, eu não tinha ânimo, não tinha vontade de brincar, vivia em casa cansada, até para leitura eu era muito cansada. E a minha mãe achou que não era normal, né, uma criança de 10 anos de idade ficar cansada assim.
Então fomos atrás do médico, descobriu a doença e desde então tomo remédio para ter hormônio, para suprir a minha necessidade, por caso que eu não produzo. Tratamento todo dia, tomo remédio. E como a minha irmã, é só questão de acompanhamento. Então, quase todo mês eu faço os exames de sangue para saber se está normal ou não. Então, doutor, a gente viu esse exemplo do nosso personagem. O que o senhor falou, né? O sintoma, ele às vezes confunde com outras doenças, né? É justamente, Vinícius. No hipotireoidismo não há nenhum sintoma assim específico. Ou seja, esse sintoma aqui só aparece nessa doença. Ele também pode aparecer em outras doenças. Ou seja, fraqueza, indisposição, são sintomas muito vagos, né? Sonolência. Você pode ter outro distúrbio, tipo anemia, e também pode ter esses sintomas. Doutor, com um toque, dá para perceber se a gente está com algum problema na tireoide? Não obrigatoriamente, porque eu posso ter hipotireoidismo e não ter aumento na tireoide. Chama-se isso de bócio. Né? E posso ter o hipo com bócio. Tem que aliar a história do paciente, com as queixas que ele tem, o exame do médico, né, para ter o diagnóstico. Como é muito fácil o diagnóstico, dosar o hormônio é muito simples, né? Não é pouco salutar que o indivíduo faça avaliação periódica da sua tireoide. Então, um adulto, a cada 2, 3 anos, fazer um exame não custa nada, mesmo com poucos sintomas. Qual a diferença entre o hiper e o hipotireoidismo? A diferença é bem clara, né? Quem tem hipertireoidismo, né, vamos dizer assim, tem excesso de hormônio da tireoide e tem muita energia. O indivíduo tem alteração do humor, ele fica irritado, ele emagrece, ele tem palpitação, ele tem tremor, ele tem sua excessivamente. Então, isso é o que marca mais o hipertireoidismo. E o que marca mais o hipo é o oposto, é o indivíduo lentificado, astênico, um pouco esquecido, com a memória diminuída, a pele fica ressecada, ele pode ter um pouco de inchaço nos olhos, dor muscular, fraqueza muscular, né? O indivíduo está preguiçoso. O senhor falou aí dos sintomas, e o que causa exatamente esses dois problemas? Pronto. A tireoide é uma glândula que a nossa imunidade agride ela facilmente. Tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo são doenças autoimunes. O que quer dizer isso? Nossa própria defesa confunde a tireoide e começa a atacar com anticorpo. E esse ataque na tireoide por anticorpo é que faz com que ela libere pouco ou libere muito hormônio. Quando libera pouco, é o hipotireoidismo. Quando libera muito, é o hipertireoidismo. É o hiper, né? Doutor, e quem tem mais chance de ter o hiper e o hipotireoidismo? O homem, a mulher, existe idade? Né? É muito mais comum na mulher do que no homem, na faixa etária de jovem para meia idade. Né? Por que exatamente? Acha-se que pode ter relação com os níveis de hormônios sexuais na mulher feminino, né? Que o homem, no caso, tem mais masculino. Acha-se que isso pode explicar essa predisposição da mulher mais do que o homem para ter doença na tireoide autoimune. Doutor, e tem cura, tem tratamento, como é que acontece? São doenças de tratamento simples, né? Mas desde que bem orientado. Existem remédios, quando o indivíduo tem hipotireoidismo, geralmente é definitivo. Ele precisa repor esse hormônio pelo resto da sua vida. É muito fácil a reposição. Ele passa a precisar todo dia tomar o hormônio da tireoide, porque ela não produz mais, vamos dizer assim. Isso é o hipotireoidismo. Quando você tem hiper, né, você vai diminuir o hormônio com o remédio e você pode até, entre aspas, queimar a tireoide com iodo radioativo. Então, relativamente, dependendo do caso, pode ser bem simples, né? Doutor, em relação à questão dos olhos, muita gente comenta que esse problema tem uma ligação com os olhos, as pessoas ficam com os olhos avantajados. Por que exatamente? Uma doença, quer dizer, a causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves. É o autor que descobriu a doença no século passado. E essa doença, os anticorpos, né? Anticorpo é o quê? É uma substância que a minha imunidade produz, que é para atacar uma bactéria, não a tireoide. Mas o anticorpo que é feito por engano, ele ataca a tireoide e também o tecido que fica atrás do olho. Então, nessa doença de Graves, que é a causa comum de hipertireoidismo, o indivíduo pode ter, além da produção de hormônio excessiva com o bócio, também a exoftalmia, que é o olho sair um pouco para fora e dar aquele olhar espantado no indivíduo. E aí é considerado normal nesse caso? Não é normal, é uma manifestação clínica da doença. Todo mundo que tem vai ter esse problema? Não obrigatoriamente. Nem todos os casos de Graves têm hipertireoidismo.
Uma boa parte tem. Mas também tem como reverter isso com medicamentos, com cirurgia corretiva. Ok? Segundo os especialistas, uma alimentação balanceada pode combater e prevenir os distúrbios mais comuns da tireoide. A equipe do Vida Saudável conversou com a nutricionista e trouxe todas as dicas em relação a esses alimentos. De acordo com a nutricionista Marta Carvalho, alguns alimentos favorecem a glândula tireoide. Outros podem prejudicar as pessoas que sofrem de qualquer distúrbio nesta região. No hipotireoidismo, devem ser evitados alimentos como a soja, utilizada em mais de 60% dos alimentos industrializados, como salsicha e carnes processadas para hambúrgueres. A soja possui grandes quantidades de substâncias antinutricionais, como o ácido fítico, que se liga a importantes minerais da alimentação, especialmente o zinco, cálcio e magnésio, impedindo a absorção. Também devem ser evitadas algumas verduras cruas, que contêm substâncias naturais chamadas glucosinatos. Essas verduras são conhecidas como bociogênicas e podem interferir negativamente com a produção de hormônios da tireoide. Entre essas verduras estão o repolho, brócolis, couve-flor e espinafre. Pessoas com hipotireoidismo devem consumir alimentos com mais iodo, como frutos do mar. Na questão da tireoide, que é uma glândula, a questão hormonal vai mostrar se a pessoa está, através de exame, com hipertireoidismo ou com hipotireoidismo. No caso do hipo, o nosso metabolismo está todo mais desacelerado, mais devagar. Então, em muitos casos, a pessoa ou engorda ou mesmo fica mais inchada, sente fadiga, sente algumas deficiências por conta desse desaceleramento. No caso do hipo, os alimentos que são mais importantes são os alimentos para combater a obesidade e a prisão de ventre, que no caso a constipação. Então, a gente vai aumentar a questão das fibras, vai fracionar a dieta da pessoa pelo menos de 5 a 6 refeições por dia, com mais ou menos umas 300 calorias em cada refeição. Aumentar as fibras, vai aumentar a saciedade, vai sentir menos fome, vai melhorar a constipação e, às vezes, também o colesterol, que aumenta um pouquinho da alteração nesses casos. As pessoas que sofrem de hipertireoidismo devem evitar os mariscos. É indicado comer frutas e vegetais folhosos, como folhas verdes, repolho, brócolis e derivados do leite, como queijo. Para melhor favorecer o caso do hipotireoidismo, deve consumir alimentos que sejam ricos em selênio, como as castanhas do Pará e os peixes, os alimentos que sejam ricos em iodo, que são os frutos do mar, o peixe, as algas marinhas, e também leite, laticínios e o ovo, principalmente a gema do ovo. No caso do hiper, a gente tem que utilizar os alimentos que sejam ricos em vitamina C e vitamina E e A. A vitamina C é um antioxidante, está presente nas frutas, principalmente nas frutas cítricas. Vitamina E está presente nos óleos vegetais, também no abacate, no azeite de oliva, em alguns tipos de óleos vegetais. E a vitamina A está nos alimentos que são laranjas ou amarelados. Então, doutor, a gente viu aí os alimentos. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? No nosso país, atualmente, a deficiência de iodo na alimentação é muito, muito rara, porque o sal de cozinha já é iodado na sua fabricação. É até uma lei nacional. Então, a dieta é importante, mas o que mais causa na tireoide distúrbio é alteração na nossa imunidade. Certo. Doutor, o hipotireoidismo engorda? O aumento do peso do hipo é muito discreto. Esse é um mito, né? Uma impressão que o leigo tem sempre, né? O indivíduo obeso acha que pode estar com hipotireoidismo e curando o hipo vai emagrecer. O aumento que ele dá de peso é muito pouco, 3, 4 quilos no máximo. Ele causa depressão? É uma causa comum de depressão, tristeza, né, de sonolência.